Um salve a todos. Hoje a gente está aqui numa conformação um pouco diferente, né? A gente tem com um episódio diferenciado, diria um pouco especial. Estamos aqui de volta com o nosso quadro Em Busca do Fellow, que também não é tão em busca do Fellow assim. Já a gente vai explicar por quê. Mas antes de tudo, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a parceria com a Ferrari Medical, que sempre apoia o nosso projeto aqui. Todos os nossos projetos, eles estão sempre ao nosso lado, sempre apoiando muito. Uma empresa muito sólida no mercado há muitos anos, com materiais de excelente qualidade para cirurgias endoscópicas nasais, cirurgias de laringe, e que também é representante na Machida no Brasil, então com nasofibroscópios de excelente qualidade. Caso vocês precisem, a gente vai deixar um QR Code aqui com acesso direto ao site deles e também podem entrar em contato com a gente, que a gente pode fazer essa ponte com essa empresa que tem um suporte para instrumentos cirúrgicos realmente fora de série. Então, sem mais delongas, hoje o nosso convidado é o cara que geralmente fica aqui nesse lado da mesa, né? Rafael Figueiredo, o nosso CEO, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, otorrino pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e atualmente cursando também a residência de cirurgia de cabeça e pescoço na Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Então, Rafa, nenhum convite, mas obrigado por estar aqui. Não foi bem um convite, né? Mas que foi mais para poder contar um pouquinho para vocês o porquê da minha escolha. Eu chego a comentar um pouco com vocês assim nos stories do Instagram, mas acredito que agora vai dar para dar uma noção um pouco mais detalhada assim, do porquê que eu escolhi isso, porquê que eu acho que é um caminho muito interessante para os otorrinos em geral. Então vamos começar com um brinde, né? Como sempre. Saúde. A nossa. Tá à vontade desse lado? Cara, realmente é uma experiência um pouquinho diferente, né? Dá um pouquinho mais de frio na barriga mudar de lado. Pra mim também, mas cerveja ajuda um pouco nessas horas. Cerveja ajuda um pouco nessas horas, justamente. Então, para começar assim, eu gostaria de perguntar por que você escolheu o otorrino? Ótimo. Cara, primeiramente assim, quando a gente pensa na parte médica, né, eu não pensei que eu fosse fazer medicina até o começo do terceiro ano do ensino médio. Não era um negócio que eu pensava em fazer. Eu sempre falava com meus pais que eu ia fazer economia, que era uma área que eu gostava muito, né? A gente até conversa bastante de coisa de investimento, assim, é um negócio que eu gosto demais. Só que eu acho que era um pouco de repulsa que eu tinha pelo fato do meu pai ser muito insistente com fazer medicina, né? Para quem nasce interior, assim, sabe o tanto que pais sonham em ter filho médico de qualquer jeito, né? Assim, então eles acham que aquilo ali vai ser realmente a mudança de paradigma assim, da família e profissionalmente para o filho também. Aí no começo eu tinha um pouco de resistência, mas depois eu fui vendo que era um caminho, de certa forma, até um pouco natural, né? Eu sempre fui muito envolvido com questões de cuidados, né? Principalmente das pessoas da minha família que adoeceram. Acho que, sobretudo, minha avó, na época que ela estava um pouquinho mais doente, que eu realmente fiquei, mesmo muito novo, fiquei muito à frente, assim, dos cuidados dela, né? Principalmente dentro de casa. Depois eu fui vendo que eu tinha realmente traquejo para isso e acabei escolhendo. E sobre o otorrino tiveram vários pontos interessantes assim, ao longo da faculdade, né? O primeiro deles é que no meu time de basquete da faculdade tinham muitos otorrinos. Eram quase 6 otorrinos no time assim, que eu tinha um contato muito próximo. Então eu já pude conhecer um pouquinho mais da especialidade nessa época, assim, né? E todos eles, né, que estiverem assistindo esse episódio, tanto o GB, o Luizão, Sofia, o Amin, a Andressa, todos eles tiveram muitas influências positivas assim para mim nesse caminho. Legal. E na faculdade eu tive a oportunidade também de fazer monitoria de otorrino, né? Não sei se todas as faculdades têm, mas a gente tem uma monitoria de otorrino bem interessante lá. Aí eu pude conhecer nomes muito bons, assim, muito interessantes, como do professor Roberto Eustáquio Guimarães, né? Professor catedrático lá da UFMG, onde descreveu a diluição da fluoroceína para poder fazer a cirurgia para fístula licórica, né? Que realmente foi uma mudança de paradigma muito importante. Professor Celso Becker, professora Helena Becker, os dois são irmãos e também são docentes lá da universidade. Então, foi ter nesse misto, né? Pessoal muito renomado, né? Pessoal muito renomado, né? Pessoal que realmente se espelha. E aí foi tomando gosto. Por volta ali do 7º, 8º período de faculdade, já não tinha muita dúvida de que eu ia fazer otorrino mesmo, não. Foi uma decisão, de certa forma, cedo, né? De certa forma foi até relativamente cedo. Não é legal, acho que né? Por essas influências do pessoal do meu time e dos professores da faculdade, ter tido experiência com a monitoria durante um ano, né? Então eu tive uma experiência com otorrino até razoável, assim, antes de entrar na... É legal assistir monitoria, que realmente é uma coisa comum muito nas faculdades, né? Ter esse contato mais próximo. Geralmente a otorrino é uma coisa bem
fica meio largada, assim, o pessoal passa pouco na faculdade. Sim, todo mundo que a gente entrevistou nesse quadro em específico, né? Você via as pessoas falando, poxa, nunca tinha tido otorrino assim direito, né? Fui conhecer por outros meios, né? São sempre modos muito estranhos, assim, de poder conhecer a especialidade. Mas eu, de certa forma, consegui conhecer bem, assim, ao longo da graduação. Tanto que quando eu entrei, não sei se você lembra, né? Tipo, eu tinha trocentos livros de várias coisas já. Sim. Já conhecia um monte de coisa, assim, que o pessoal já me passava. Meus veteranos de basquete, assim, já tinham conhecimento. Então, foi mais ou menos assim, nesse sentido, a escolha. Já conheci o Janaquiran. Inclusive, a gente deve fazer um episódio com ele, hein, cara. O André Filippo tá atrás disso aí pra gente. Esse vai realizar meu sonho pessoal que entrevistar esse cara. A gente até fecha o podcast depois. Nossa, tá maluco. Pode encerrar todos os episódios possíveis. Mas boa. Aí, então, a gente acabou fazendo a residência junto, né? Se passou, a gente fez junto nesses 3 anos complexos, né? E aí a gente tomou diferentes caminhos depois. Aí eu queria que você falasse pro pessoal também o porquê da escolha da cirurgia de cabeça e pescoço, que te motivou a fazer essa escolha, que também não é uma coisa tão comum assim no dia a dia dos otorrinos afora. Sim, cara. Isso pra mim também foi uma baita surpresa. Durante a graduação de medicina, eu jurei pra mim de pé junto que eu nunca faria cabeça e pescoço na minha vida inteira, assim. As 2 semanas que eu rodei na especialidade, lá no UFMG, e lá é separado essa questão da cirurgia de cabeça e pescoço com o otorrino, né? Cirurgia de cabeça e pescoço é uma disciplina da cirurgia geral, como é na boa parte dos lugares, né? Assim, vários lugares muito importantes é separado dessa forma. Depois a gente até pode comentar um pouquinho o porquê dessa divisão. Eu falei que eu nunca ia fazer, né? Nunca ia fazer mesmo. E eu lembro que quando eu entrei na Escola Paulista, eu me deparei com um cenário muito diferente, né? A Escola Paulista, classicamente, é uma instituição onde o departamento é de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço. Então, lá a gente conhece muitos e muitos chefes nossos, assim, inúmeros, que são otorrinos e são cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, isso não é raro para nós lá, né? A gente pode falar que isso extrapola mais do que mais que os dedos da mão, assim, o número de chefes. Bárbara, Danelon, Leonardo Haddad, que vai ser presidente agora, o professor Márcio, o professor Onivaldo, Fujita, Brodsky, Marcel, tipo, muitas e muitas pessoas, muita né? Gente mesmo. Sem contar os que já não são vinculados à instituição, mas que são também. Então, assim, a gente realmente é um caminho que a gente sempre viu com facilidade. E quando chegou ali no R2 do otorrino, eu acompanhando mais as cirurgias e vendo principalmente o Rafa Romero, que na época era R5, né? E tendo contato com outros chefes que também eram otorrino, cabeça e pescoço, eu vi, cara, o nível de resolutividade desses caras é incrível, né? E o que eu tinha observado é o seguinte: nenhum deles tinha nenhum problema de operar coisas de otorrino geral, né? Septoplastia eles mandavam super bem, sinusectomias eles mandavam muito e muito bem, assim, tipo, não tinha nenhum perigo, assim, nenhuma questão de fazer um acesso, às vezes combinado, né? Acesso endoscópico com acesso aberto, de fazer uma cirurgia de frontal, de fazer uma cirurgia até o esfenoide, né? Conseguir esqueletizar toda a base do crânio. Então eu tive contato com cirurgiões de cabeça e pescoço que eram muito habilidosos na parte endoscópica. E eu vi que, poxa, uma coisa não competia com a outra. Eu não teria problema em fazer cabeça e pescoço e também ser um bom cirurgião de nariz, ser um bom rinologista, né? Não um rinologista com uma formação técnica igual você tem, principalmente quando a gente está falando de base de crânio, mas o que está dentro dos seios paranasais eu conseguiria dominar mesmo ser cirurgião de cabeça e pescoço. E agora, com 2 anos de formato praticamente, né? Vendo os casos que a gente compartilha juntos, eu não tenho nem dúvida de que minha escolha foi acertada nesse sentido. Eu não faço nada em relação à base de crânio, se eu precisar eu tenho a pessoa adequada para poder chamar, mas tudo que está dentro dos seios paranasais eu realmente não me sinto... não sinto dificuldade de poder fazer, né? Reconheço meus limites quando eles aparecem diante de mim, né? E sei chamar as pessoas adequadas para poder fazer, mas eu não me sinto menos de não ter feito um fel de rinologia porque eu me propus, né? Então, realmente, para mim foi muito interessante esse ponto. Eu não perdi quase que nada dessa parte de cirurgia endoscópica que eu mais queria. Boa, legal. E lá na escola, mesmo na cabeça e pescoço, ainda tem muita cirurgia endoscópica, né? Eles acabam colocando mão na parte de tumores malignos. Essa quarta-feira, por exemplo, eu fiz um hemangioma cavernoso de fossa nasal que foi full endoscópico. A gente pensou que fosse ser um acesso com translocação nasal, né? Que a gente faz uma incisão aqui, fende o lábio superior, faz incisão paralateral nasal aqui, osteotomia transversa e osteotomia aqui na maxila, para você poder girar o nariz como um livro mesmo, para você poder ter um acesso amplo à fossa nasal. E não precisou conseguir fazer tudo endoscópico, né? Fiz a septoplastia, consegui descolar a mucosa inteira, fiz a incisão na parede lateral, descolei toda a mucosa da parede lateral, feito técnica centrípeta mesmo, dei a margem superior, dei a margem inferior, tirei a lesão em bloco, né?
E foi com a Bárbara orientando, que também é um otorrino e cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu ainda faço isso constantemente, né, lá. Então, assim, eu não perdi minha mão em momento nenhum por conta disso. Sim, sem dúvida. E, assim, residência foi escolher o cabeça e pescoço, né? Como foi o processo seletivo lá na escola, lá na Paulista, na Unifesp? Como é que foi esse processo? Quando foram as provas? O que você teve que estudar, né? É um pouquinho diferente dos fellows em geral. Sim. Queria que você contasse também como foi essa experiência, né? Algo bem interessante da gente poder comentar, né? O residente de otorrino pode fazer residência de cirurgia de cabeça e pescoço desde 2017. Tá? Desde 2017, a gente pode prestar a prova de residência de cabeça e pescoço, assim como o cirurgião geral. Esse feito, inclusive, foi conseguido por um assistente nosso, o Dr. Fernando Valder, durante a presidência dele na Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. E olha que ele não é otorrino e ele fez isso acontecer. Né? Para você ver o tamanho da influência que a escola tem em acreditar nessa formação conjunta. Né? Um chefe nosso, que não é otorrino, propôs essa mudança e no mandato dele, essa mudança foi efetivada. Então, desde 2017, nós podemos fazer como residência. Acho que isso é um ponto importante de ser tocado. Com certeza, né? Então, nesse caso, não é bem uma prova de fellow, é uma prova de residência como outra qualquer, tá? Para acesso de subespecialidade. Então, você tem que ir no site da Unifesp, né, no site da Coreme. Igualmente, uma pessoa vai se inscrever para poder fazer residente de otorrino, residente de cirurgia geral. Você vai lá, vai pagar a taxa de inscrição, vai ter uma prova em determinado dia. Essa prova vai ser composta por metade das questões de otorrino, metade das questões de cabeça e pescoço, tá? Metade das questões de otorrino e cabeça e pescoço, outra metade de cirurgia geral, que foi a parte mais chata de passagem. Isso é um ponto importante de destacar, né? Que realmente eu tive... Para ser sincero, eu não peguei a fundo assim, para estudar cirurgia geral. Mesmo que eu fui fazendo por questões, assim, provas antigas. E acaba que a gente manda muito bem na parte de otorrino, né, e de cabeça e pescoço. Por exemplo, na prova que eu fiz, eram 20 questões de cada. Eu tive 19 acertos na parte de otorrino, cabeça e pescoço e tive 10 na parte de cirurgia geral. Então, na hora que você equilibra isso uma coisa com a outra, foi super tranquilo. Né? Acabei passando em primeiro lugar no meu ano, né? Até mesmo porque não teve tanta procura assim, né? Acho que foram 5 ou 6 pessoas que fizeram no ano também. Mas não tem muitos desafios assim pra gente poder passar, não, tá? Porque a gente manda muito bem na parte de otorrino, cabeça e pescoço e os cirurgiões gerais geralmente não conseguem tão bem nessa parte da prova. Né? E se você for mediano assim, na prova de cirurgia geral, que é perfeitamente possível, é fácil de você conseguir garantir essa vaga. E também tem um processo da entrevista. Tá? Tem a entrevista que você faz depois, que vale 10% da sua nota final. Hoje em dia, a entrevista na Escola Paulista é uma entrevista bastante justa, sim. Acho que hoje em dia tem muitos mecanismos ante essa questão de prevalecer assim, a pessoa que fez da casa, né? Hoje em dia eles nem podem fazer perguntas muito abertas, tem que ser perguntas muito objetivas, por uma diretriz própria da Coreme de lá, né? As perguntas hoje não podem ter muito cunho pessoal mais, então eles têm que avaliar realmente pelo currículo da pessoa, né? Assim, item a item de currículo, tá? Então não esperem encontrar alguma reticência em relação a isso, tá? Acho que não tem a menor dificuldade, principalmente quando a gente está falando da Paulista, que é um lugar onde o otorrino é muito bem recebido dentro da cabeça e pescoço, né? Muito bem recebido com certeza. Mesmo. E são 2 vagas, né? Isso, bom frisar. São 2 vagas de residência e a gente sempre tem uma vaga de estágio, tá? Essa vaga de estágio pode ser preenchida tanto por otorrinos quanto por cirurgiões gerais. A única diferença é que você não ganha a bolsa de residência na vaga estágio. Você tem atividades iguais a todo mundo, né? Seus sobreaviso, seus dias de ambulatório, suas cirurgias, não muda absolutamente nada, é só questão que você não ganha a sua bolsa de residência mesmo. Se né? A bolsa igual, opera igual. Faz tudo igual. Divide tudo igual, né? Para glória e para derrocada, você faz absolutamente tudo igual a quem ganha bolsa ou não. E é um ponto importante de ressaltar também que você tem bolsa, né? Você ganha bolsa. Eu ganho bolsa, né? Ganho bolsa lá de R$3.600, igual qualquer bolsa MEC. Que ajuda bastante, né, cara? Dá pelo menos o preço do aluguel ali e alguma coisinha a mais. Então já dá um bom incremento assim na renda, né? Fellow igual você passou ano passado todo, né? Tipo, no seco é difícil, né? Você tem que acabar trabalhando bastante fora. Não que eu não trabalhasse fora também, né? Porque precisa por outros motivos. Sim. Mas isso já dava uma certa ajudada, não tenho nem dúvida. Claro. Assim. E aí eu acho que a gente pode pegar esse gancho, né, de trabalhar fora e tudo para perguntar como é que é a rotina da residência de cirurgia de cabeça e pescoço lá na escola, né? Dá para trabalhar fora? Como é que são seus dias de semana? É muito puxado? Dá para se organizar para fazer outras coisas por fora também? Como é que você organizaria isso? Assim? Ótimo.
Fazer coisas por fora a gente já fez, né? Vídeo nosso projeto aqui, né? Foi meio... Cara, acho que ano passado acho que deve ter sido disparado o ano que eu mais trabalhei na minha vida, assim, até hoje. Eu não consigo nem imaginar como é que deu certo tudo que a gente fez, né, cara? Porque foi muito, muito intenso. Dá pra ver nas rugas e cabelos que perdeu. Envelheceu 10 anos em um. Tipo isso, né, cara? Envelheci 10 anos em um. Tô correndo atrás do prejuízo agora, diga-se de passagem. Agora é a hora, né? Mas assim, deu pra fazer, né? Eu dava plantão de clínica fora, né? Você sempre soube disso, desde o começo da residência de otorrino. Continuei dando e dou até hoje ainda, porque, querendo ou não, para quem já teve experiência de trabalhar com otorrino assim, na vida prática, né? O recebimento de convênios são muito erráticos, né? Você nunca sabe quando você vai cair na sua conta, quando não vai cair. Se você vai ter uma glosa, se não vai ter uma glosa. Os plantões, às vezes, não pagam no mês seguinte, né? Assim, sempre tem um tempo para poder receber. E o meu plantão de clínica que eu dou, que é num hospital muito bom, que eu tenho um super respaldo, eu sei exatamente o dia que vai cair, eu não tenho nem dúvida de que vai cair. É igual a bolsa de residência para mim, né? Então, para poder manter essa saúde financeira ao longo desses anos, eu nunca deixei de dar ele por conta disso. Então, sempre conseguia trabalhar, principalmente nos finais de semana. Então, pegando um pouquinho da rotina do R3, né? Na segunda-feira de manhã cedo a gente tem ambulatório. Então, alguns ficam no ambulatório, outros ficam no centro cirúrgico, dependendo das cirurgias que a gente for ter. Aí, os ambulatórios da cabeça e pescoço são exclusivamente pelo turno da manhã, tá? A gente só tem ambulatório segunda, terça, quarta e sexta pela manhã. Segunda e quarta de 8 a meio-dia, terça e sexta de 10 a meio-dia. São os únicos horários de ambulatórios que nós temos. E aí, a gente opera no Hospital São Paulo de segunda, terça, quarta e sexta. A gente não tem nenhuma cirurgia e nenhuma atividade no Hospital São Paulo de quinta-feira, a não ser que apareça alguma urgência, tá? Então, de quinta-feira, especificamente no R5, é um dia que a gente tira para poder trabalhar. É um dia já que é bem consagrado na disciplina desde muitos anos atrás, que é um dia que não tem absolutamente nada no Hospital São Paulo. A gente tem outras atividades em outros locais, mas no Hospital São Paulo não. E para o R5 é um dia muito bom, que é um dia que a gente pode trabalhar mesmo, né? Inclusive é um dia que eu tenho atividade fora, semanal. Claro, legal. E na terça-feira a gente também tem cirurgias de manhã e de tarde, quarta-feira de manhã e de tarde, sexta-feira de manhã e à tarde, igual foi essa semana toda para mim. Outros lugares que a gente opera, que essa é uma das grandes vantagens da escola, assim, ao meu ver, tanto para o otorrino quanto para cabeça e pescoço, é a quantidade absurda de hospitais satélites que nós temos. Tá? Ajuda muito, né? Muito, é inacreditável, né? Assim, é um campo de estágio, um campo cirúrgico muito vasto, com cirurgia de toda a complexidade que você puder imaginar. Então, na segunda-feira, além da cirurgia no Hospital São Paulo, nós temos a cirurgia no Hospital do Rim. Tá? O Hospital do Rim ele fica a uma quadra do Hospital São Paulo, 2 quadras. É um hospital dedicado ao cuidado do doente renal crônico. Diga-se de passagem, é um hospital que mais faz transplante de rim no mundo. Sim, tá? É bizarro. Não é uma estatística, não estou falando da boca para fora, é do mundo mesmo, e não foi só esse ano, tem alguns anos que já é assim. Né? Já tem anos que ele bateu mais de 1.000 transplantes renais. E para os pacientes que são doentes renais crônicos, que é um tema até que inclusive pegou muita gente de calça curta na prova de título desse ano, que foi uma questão de hiperparatiroidismo na prova aberta. São doentes que têm hiperparatiroidismo secundário, né? Então, toda semana a gente opera um hiperparatiroidismo secundário no Hospital do Rim. E toda segunda-feira, em geral, nós operamos hiperparatiroidismos primários no Hospital São Paulo. Disparado, isso eu posso afirmar com total certeza, é a residência que tem a maior experiência com hiperparatiroidismo do Brasil. Com certeza. A gente chega a operar pelo menos aí umas 8 cirurgias de paratireoide, seja de primário ou de secundário por mês. Muita coisa. Isso é uma casuística que realmente qualquer outra instituição no Brasil não tem mesmo. Assim, e tem um ambulatório desse que você contou que é voltado para isso, né? Isso. O ambulatório de terça-feira é um ambulatório só de paratireoide, tá? Que é o ambulatório mais acadêmico que nós temos atualmente. E é o nosso ambulatório que mais tem produção científica. Né? Todos os anos tem algum tipo de artigo nosso sendo publicado com os dados que a gente tem nesse ambulatório. Tá? Então, é um ambulatório realmente muito, muito, muito bom. Aí, de terça-feira, geralmente a gente faz cirurgias de grande porte, principalmente com esse assistente, que é o Dr. Fernando Valder, que eu falei com vocês, que permitiu que o otorrino pudesse ser residente de cabeça e pescoço também. E de terça-feira a gente faz com o professor Marcel, em geral, né? A gente pode colocar casos diversos com ele, o Marcel também topa de tudo. De quarta-feira tem como assistente a Bárbara e o Dr. Fábio Brodsky, que também são cirurgias que a gente coloca de qualquer porte que a gente quiser, desde esvaziamentos cervicais, cirurgias crâniofaciais complexas, né? Todas elas a gente consegue fazer com eles tranquilamente. E de sexta-feira a gente tende a colocar casos menores, tá? É um dia que geralmente oscila um pouco os assistentes que fazem a cobertura desses dias com a gente.
Mas a gente sempre consegue, assim, via de regra, né? Eu nunca passei dificuldade de não ter um assistente para poder me orientar em cirurgias, tá? Lá tem... É muita gente, né? E muita gente muita ajudando, realmente é o pessoal muito ponta firme, né? Muito ponta firme, muito participativo, né? Sem contar que sexta-feira eu tenho um Danelon no PS, né? Qualquer coisa que tiver, ele tá lá embaixo Qualquer coisa que resolve, tiver, ele tá lá embaixo e resolve com a gente mesmo. Já me orientou várias vezes, diga-se de passagem. Se o professor estiver escutando isso, um grande salve para ele, um agradecimento. Grande abraço para baita professor nosso. E aí são esses dias cirúrgicos. Então, na segunda-feira, além de hospitalar no Hospital São Paulo e no Hospital do Rim, a gente também opera no Hospital Estadual de Diadema, tá? Em que a gente faz cirurgias com a doutora Adriana Terumi, tá? Geralmente são cirurgias de tireoide ou parótida, biópsia de linfonodos e tudo mais. Na terça-feira, a gente não tem nenhum hospital externo. Quarta-feira, além das 2 cirurgias do Hospital São Paulo, a gente tem uma cirurgia no Hospital de Diadema também, tá? Com a doutora Juliana Anton. De quinta-feira, nós temos cirurgias no Hospital de Diadema, tá? Pela manhã. E também temos no Hospital Salvalos, que são cirurgias do grupo do professor Fernando Valder, né? Que ele atende lá na Intermédica. E tem um dia de quinta-feira. E nessa quinta-feira a gente bota nada mais, nada menos do que 10 cirurgias num dia só, tá? Então é um fluxo, assim, absurdo. De sexta-feira a gente tem cirurgia no Hospital São Paulo e cirurgia em Diadema também. Então a gente está falando de uma residência aí que facilmente de cirurgias eletivas tem fluxo de 40 cirurgias semana. Muita coisa, né? 40 cirurgias semana, chega a dar mais de 100 cirurgias eletivas por mês. E se você vê aquela porta que a gente tem lá, não tem uma semana que não tem um abscesso cervical. Sim. Né? Ou uma traque. Ou uma traqueostomia de tumor, né? Transtumoral. Então, assim, se você pegar a parte de pronto-socorro junto ali ainda, com os casos de urgência, a gente está falando aí de 130 até 150 cirurgias mês, né? Para total de 5 residentes no momento. Então, conversando com outras pessoas que fazem residência de cabeça e pescoço, desconheço um volume igual ao nosso. Atualmente eu desconheço. Tá? Eu cheguei a fazer, no R3, 87 tireoides, pouco mais de 20 parótidas, umas 30 paratireoides no total, um monte de biópsia de linfonodo, traqueostomia com anestesia local, algumas cirurgias endoscópicas também que a gente fez. E agora no R5 já fiz umas 2 laringectomias totais, uns 4 ou 5 esvaziamentos cervicais, muita tireoide, bastante parótida também, aumentei muito meu índice de parótida agora. Tanto que boa parte das cirurgias, assim, quando não é esvaziamento cervical, os chefes hoje em dia nem entram muito mais comigo. Fica eu e os R-, eles ficam de fora, né? Quando eu preciso, eu falo que tem alguma necessidade, eles vão lá e entram. Mas em geral, hoje em dia, nem tem precisado mais. Legal, assim. Com esse volume todo também, e sempre tendo orientador, né? Uma coisa boa de ressaltar também, né? Sempre tem orientador e tem os orientadores diversos, assim. Né? E uma coisa que é muito vantajosa da escola nesse aspecto é... O departamento é muito unido nesse sentido, né? Então, por exemplo, se você for fazer residência de cabeça e pescoço em outros locais, provavelmente você vai lidar com um departamento, com instituições que tem muito mais cirurgiões gerais do que otorrinos. Sim. Né? Não vou te dizer que rola preconceito em relação a isso, porque eu acho que hoje em dia melhorou muito essas questões. Tá? Antigamente até rolava bastante, hoje em dia melhorou muito. Mas quando tem essa interação, acaba que eu, por exemplo, não perco minha mão de otorrino por conta disso. Né? E a gente tem muitos vínculos de trabalho em que unem as duas coisas. Né? Então, assim, muitos dos trabalhos que eu tenho hoje em dia foi oriundo das pessoas da residência, que super indicam a gente. Claro. Então, a Escola Paulista é uma rede de networking muito forte. Tá? Assim, é difícil você pensar que você fez residência na escola e você vai sair no mercado de trabalho de mão abanando. Tá? Eu acho que isso não aconteceu com ninguém até hoje que eu já vi saindo de lá. Acho que para todo mundo, tanto você que tem algumas coisas que são vinculadas com nós lá até hoje, né? Mesmo tendo feito Santa Casa depois, tanto para mim e todo mundo que eu conheço, assim, ou pegou algum ambulatório, algum dia cirúrgico em algum local, trabalha junto com algum chefe, né? Então é um lugar que tem realmente absorção. A Escola Paulista realmente tem uma capilaridade muito grande dentro de São Paulo por conta disso. Sim, realmente. Tá? É realmente muito fantástico nesse aspecto. Com certeza. E, assim, em relação à parte teórica, reunião, existe alguma atividade nesse sentido de aula que vocês tenham que fazer, apresentar algum caso? Ótimo, ótima pergunta. A gente tem as reuniões gerais de departamento de terças-feiras, que são uma reunião que é do departamento inteiro, né? Que é da otorrino com a cabeça e pescoço. Via de regra, a gente até participa dessa reunião, mas te confesso que depois que eu tenho na cabeça e pescoço eu participei bem pouco, tá? Porque a gente sempre opera de terça-feira. Sempre opera de terça. E sempre vai ter algum BO de enfermaria para você poder resolver, né?
quando a gente está falando de 40 cirurgias eletivas semana, você deve imaginar assim, é um volume muito grande, são pacientes com complexidade muito diferente da otorrina em geral. Então, tem BOs, tem que evoluir enfermaria, tem paciente que complica, você tem que reoperar, complicações clínicas, por exemplo, né? Assim, de ter que manejar uma hipocalcemia. Né? Então, assim, tem muita coisinha. Então, é puxado nesse aspecto. Tá? Isso é realmente puxado nesse aspecto. Mas tem essas reuniões, né, que são muito legais, que a gente participou já. Sim. E tem a reunião da cabeça e pescoço de sexta-feira, de manhã cedo, em que o R3 apresenta a reunião geral da disciplina, apresenta os casos cirúrgicos que foram operados e casos que a gente quer discutir, casos muito interessantes assim no ambulatório, ou casos mais desafiadores. Né? E geralmente sempre tem uma aula depois, com professores da nossa instituição ou professores convidados. Via de regra, é uma reunião muito legal, cara. A gente levou desde assuntos puramente técnicos, assim, até pessoas muito boas para poder falar sobre marketing médico, sobre falar de inteligência artificial dentro da especialidade. Então, a gente leva muita gente legal, assim, para poder ir para as reuniões. Eu particularmente gosto muito das nossas aulas, das reuniões. Sim. Pelo que vocês falam, tem diversos temas, os mais variados, e é Sim. sempre coisa que agrega muito, né? Sim, sempre coisa Então, que agrega isso demais. é muito interessante mesmo, muito legal. É realmente muito, muito legal essa parte. Boa. E de aulas, a gente tem aulas terças-feiras à noite com o Dr. Takimoto, né, que é um chefe nosso, que são aulas mais básicas, assim, voltadas para técnicas cirúrgicas ou para conceitos um pouco mais básicos da especialidade. Então tem uma carga teórica, assim, razoável, né? E os ambulatórios também são bem ricos, assim, então tem bastante casuística, bastante caso interessante. Tenho que concordar que eu não tenho na cabeça e pescoço o mesmo nível de academicismo que eu encontrei na nossa otorrino, porque eu acho que a otorrino ela tinha muito mais sub-áreas, né? A cabeça e pescoço nossa ela não tem muita divisão de sub-áreas. A gente, tirando um ambulatório de paratireoide, a gente não tem um ambulatório específico de glândula salivar, um ambulatório específico de doença, carcinoma diferenciado de tireoide, ou de carcinoma medular de tireoide, com carcinoma de trato aerodigestivo, por exemplo. A gente não tem segmentado tanto isso atualmente. Então, o academicismo que eu encontrei na otorrino nossa, a cabeça e o pescoço tem menos. Mas eu acho que muito em função do volume. Porque o volume é muito maior, assim, com muito menos gente para poder tocar do que a gente tem na otorrino. Sim. Então eu acho que acaba se tendo uma preferência muito maior pela parte prática, pelo volume de prática muito forte. E a teoria você acaba indo pegando, assim, de certa forma. Até mesmo porque não é uma teoria tão extensa assim. Tá? É uma teoria um pouco mais tranquila. Se você pegar o livro do Chá, por exemplo, com um tratado de cabeça e pescoço, é um livro de 1.300 páginas. Né? Não é um livro tão extenso assim. Você pensar por uma subespecialidade. Então, acho que nesse sentido tem uma parte teórica bem a contento, assim, pelo menos ao meu ponto de vista. Não sente falta também, não sinto assim, falta. no geral, né? Não é uma coisa que fica aquém. Sim, com certeza não. Sim, porque ainda mais que a parte prática, que é o que eu mais adoro, né? Ah, sim, com certeza. Me supre totalmente. Então, pra gente é ótimo nesse aspecto. Ah, maravilha. E acho que agora sim, a gente conversou de bastante coisa, deu pro pessoal ter uma noção de como é que é o processo seletivo, como é que é o dia a dia da residência, né? Queria só que você encerrasse falando um pouco da sua opinião, o que você acha dessa relação de otorrino, cabeça e pescoço, que é uma coisa que a gente fala muito aqui nos nossos podcasts, que você fala muito nos stories, e que não é uma coisa tão comum, né? Não é uma coisa tão típica assim dos otorrinos no geral, que conhecem pouco a especialidade. Sim. Acho muito interessante a gente usar esse espaço para poder comentar disso, que é uma bandeira que eu advogo bastante, é uma bandeira que não só eu advogo, como tem muitas pessoas muito mais relevantes do que eu que também falam a favor disso, né? Inclusive os próximos 2 presidentes que a gente vai ter da sociedade, né? O de 2025 é o professor Leonardo Haddad, 2026 que é o Dr. André Alencar, os dois são otorrinos de cabeça e pescoço e não tenho dúvidas que a gente tem ideias em comum muito parecidas nesse aspecto. Então, pegando ali dos primórdios de como foi a concepção da especialidade a nível do Brasil, o que a gente tem? No Brasil, o primeiro cirurgião de cabeça e pescoço, assim, pelo menos o mais influente que a gente teve, foi o Dr. José Fairbanks Barbosa. José Fairbanks Barbosa, ele trabalhava basicamente na meio de eficiência portuguesa no Hospital C. Camargo, e ele tem um livro, assim, fantástico de técnica cirúrgica, e ele é um cara renomado a nível internacional mesmo, assim. Várias inscrições de cirurgia de monobloco, ele mesmo fez, então é um cara muito relevante na especialidade, e ele era otorrino, tá? Ele era otorrino e ele aprendeu fora do Brasil. E naquela ocasião não tinha ainda a Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Tá? Só para você ter ideia, quando a gente entrevistou o Paulo Pontes, inclusive, ele aprendeu cabeça e pescoço com o José Fairbanks Barbosa. Tá? Foi uma coisa que ele até comentou, ele fez um fellow de 1 ano com ele para poder aprender.
E naquela época a Sociedade de Cabeça e Pescoço surgiu em 67, quando ela foi fundada. E quem foi aprender cabeça e pescoço fora do Brasil foram alguns cirurgiões gerais e alguns otorrinos. E por uma questão histórica, a gente acabou separando as duas especialidades aqui no Brasil. Tá? Não só no Brasil, se você pegar na América do Sul em geral, elas não são juntas. Eu não sei muito bem o porquê da América do Sul como um todo, mas no Brasil foi basicamente por dissidência política. Né? Cada um não queria que um infiltrasse na área um do outro. Como quem foi para lá foram os cirurgiões gerais para poder aprender, eles falaram assim, não quero saber dos otorrinos aqui e vice-versa, né? Então acabou que não teve essa interação. Apesar de que muitos otorrinos dessa época também são cabeça e pescoço, né? Tinham vários que foram. Você pega até o próprio Fujita que a gente conhece, o professor Márcio Abraão, o professor Onivaldo Cervantes, né? Vários outros docentes que a gente conhece por aí que são também... A Unicamp também tem muita tradição nisso, de ter departamento em conjunto, diga-se de passagem. Então acabou que a gente não contemplou isso dentro da sociedade. Mas de forma muito estranha, a Sociedade de Otorrino chama. Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que engloba cabeça e pescoço também. Né? Claro. E a gente tem a cirurgia de Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Então acabou que ficou dividido isso. Mas se você pega a nível internacional, principalmente grandes centros formadores, Estados Unidos, boa parte dos países da Europa, quase todos na verdade. Por exemplo, Portugal é assim. Inclusive, teve um aluno de Portugal que comprou o curso nosso recentemente, que a gente até conversou com ele, né? Foi a primeira vez que... Nunca imaginei que alguém de fora do país ia comprar. Itália também é muito forte. Alemanha é muito forte. Índia, muito, muito forte também de ser as duas especialidades. Japão também igual, que são os principais centros do mundo e todos os dois têm isso, né? De ser juntos. Se você pega dados da renda média dos médicos americanos... ENT, Red Neck Surgery, está entre a 7ª especialidade mais bem paga dos Estados Unidos na média. Tá? Eu tenho certeza que o otorrino não está entre as 7 mais bem pagas no Brasil, pelo levantamento que teve do último censo. Então, na minha opinião, quando a gente teve essa cisma, a gente teve grande desvantagem, mas muita desvantagem mesmo. Tá? Primeiro porque depois que você faz as duas especialidades, você pode transitar onde você bem entender, cara. Na plástica facial, na cirurgia crânio-maxilofacial, vira um pulo para você poder fazer e trabalhar bem. Até para cirurgias básicas do otorrino, tem coisas que você não passa aperto. Né? Claro. Eu não passo aperto com sangramento de amígdala de jeito nenhum, porque eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Mesma coisa no sangramento nasal, às vezes mais importante, se precisar ligar vaso grande, eu sei ligar. Até da própria destreza manual mesmo que você ganha. Né? Assim, experiência com cirurgia aberta, né? Usar as duas mãos para operar. Usar as duas mãos para poder operar é incrível, cara, porque... Na otorrino, a gente sempre usa um instrumento de menor destreza na mão no dominante. Na sua mão esquerda, se você for dessa, você vai estar usando a ótica. Se você estiver operando no ouvido, você vai usar um aspirador de ouvido, que demanda quase nada de destreza. Tanto que quando eu começo, né? Quando eu comecei na residência, toda hora meu chefe fala assim, ó, mexe a sua mão do AVC, cara. A sua mão do AVC ali, você tem que mexer ela, bicho. Vamos ter que trombolizar esse moleque, porque, pô, ele não mexe a mão esquerda, velho. Fica só segurando. Fica lá com aquela mãozinha de T-Rex, assim, engessada, que você não consegue fazer nada. Mas no começo, depois você vai soltando mais. Então tem tudo isso. E eu acho que, assim, tem N vantagens, cara. Todo mundo que eu conheço que fez as duas especialidades e foi pro interior se deu muito bem, porque a gama de tratamentos cirúrgicos que você consegue propor é muito grande. Nas capitais, todos os chefes nossos que são otorrino cabeça e pescoço, eu não vejo nenhum passando nenhum tipo de dificuldade, todos estão muito bem assim na profissão. Até os mais jovens, por exemplo, você pegar o Rafa, que terminou tem o quê? Uns 2 ou 3 anos, o Reston, que terminou tem 2, 3 anos também. Sim. Então, super bem assim, e trabalhando com as duas frentes, né? Então, assim, na minha opinião, só tem vantagens fazer, cara. Eu acho que a gente tem que perder um pouco esse medo de falar assim, mas mais 2 anos de residência. Cara, não tem especialidade cirúrgica, seja qualquer que seja, que você vai ficar menos de 5 anos de formação. Tem algumas clínicas também, né? Não tem como, cara. Mesma coisa, você terminou seu fellow agora, em tese são 4 anos. O que você faz toda quinta-feira? Tô lá ainda até meia-noite. Você ficou lá até meia-noite ontem, diga-se de passagem. Sim, tá lá hoje, vim de lá direto pra cá. Veio de lá direto pra cá. Então, assim, esqueçam isso de que a formação cirúrgica sua vai acabar com 3 anos de otorrino, cara. Se você tá pensando isso, desculpa, grande chance de você dar com burros na água. Grande chance. A pessoa que sair hoje fazendo septoplastia, e sem mexer com qualquer septo, hein? Se for um septo anterior ou mais complicadinho, a pessoa já se ter problema ali para poder fazer. Fazendo só amidalectomia e septoplastia. Tiver problema para poder fazer uma sinusé um pouquinho mais extensa.
você começar a ficar com medo de poder fazer isso, começar a se atrofiar do ponto de vista cirúrgico, cara, os profissionais, o número de profissionais está crescendo, né? Se você tiver medo de encarar esse tipo de coisa, eu acho que é um terreno perigoso. Eu acho que apostar na sua formação, acho que é a maior chance assim, de você poder realmente ter capacidade de galgar coisas maiores. Então, assim, esqueçam isso, velho. Formação de 3 anos fazendo só otorrino porque era mais fácil porque acesso direto, particularmente, não acho um bom negócio, cara, hoje em dia. Acho que você tem que realmente privilegiar uma formação um pouquinho maior. Boa. Então, acho que é por isso que eu faço esse convite para todo mundo. Acho que é um convite muito legal, assim, conheçam, vale muito a pena. Teve muita gente que me perguntou, assim, em rede social, assim, mas, cara, será que tem que fazer mesmo? Será que é bom? Eu falo assim, cara, eu não me arrependo de absolutamente nada. Não acho que minha vida está se atrasando em absolutamente nada por conta disso. E fica o convite aí, para quem quiser tirar dúvida comigo, sabe o tanto que eu sou aberto, que eu sou acessível. E, por mim, quanto mais otorrinos, cabeças e pessoas que a gente formar nesse Brasil, para mim, melhor. Se Deus quiser, vou poder dar essa contribuição, assim, para a unificação das duas especialidades. Isso, obviamente, está longe, mas se eu puder plantar minha sementinha para isso poder acontecer, eu já fico muito feliz. Legal, legal. Não, com certeza. E o tanto que você ressalta isso, com certeza, acho que está passando um pouco dessa sua mentalidade aí pro pessoal. Ainda bem. Mas obrigado aí por ter conversado um pouco com a gente, né? Eu sei que é um pouco diferente agora, né? Tá do outro lado, mas foi uma conversa bem legal, acho que deu para todo mundo ter noção do que é a cabeça e pescoço, da importância dela também pro otorrino. Então, esse foi mais um episódio do Em Busca do Fellow, edição especial e limitada. Fiquem em paz, até a próxima. Obrigado, Rafão. Próximo você está de volta aí com a gente desse lado da mesa, né? Fechou. Matar aqui.